A coordenadora julgou a idosa simples, mas a verdade em seu monitor mudou. Ninguém ali acreditava que ela tivesse dinheiro suficiente para estar naquele centro de atendimento ao cidadão. Dona Lúcia dos Santos, 72 anos, de vestido de chita desbotado e sapatos de roça, entrou no local apinhado de gente de terno, sendo tratada como se estivesse no lugar errado. Olharam-na como quem olha para um equívoco, como se a simplicidade da roupa definisse seu valor. O segurança duvidou. A atendente suspirou entediada e a coordenadora do setor a tratou como se sentar ali já fosse um favor. Mas quando o computador carregou a tela, a coordenadora não soube o que fazer. O dia estava quente e o centro fervilhava. Dona Lúcia, com ombros um pouco curvados de quem labutou a vida, desceu do ônibus. Carregava uma sacola de feira, vazia, nas mãos, pois tinha modos. Olhou a fachada do prédio e cruzou a calçada com passo decidido. Tinha horário marcado para 2 reuniões, uma para a burocracia da venda do seu sítio e outra para decidir onde administrar o dinheiro. Ao entrar, o ar-condicionado gelado a fez formigar. Foi abordada pelo segurança, um homem jovem que, com um gesto sutil, questionou: "Boa tarde. A senhora veio fazer o quê?" Não era uma saudação. Dona Lúcia, com a calma de quem já viu esse roteiro, respondeu: "Boa tarde. Tenho reunião marcada com a coordenadora Rosana às 14 horas. O segundo de hesitação do segurança foi um segundo a mais do que qualquer outro cliente esperou. Ele se afastou sem desculpas. Dona Lúcia seguiu para o balcão. A atendente, com o olhar rápido e focado no computador, mal anotou. "Boa tarde", disse Dona Lúcia. "Boa tarde. A senhora tem cadastro aqui?" "Tenho e reunião com Rosana às 14 horas. A atendente digitou, olhou a tela e, sem encarar Dona Lúcia, informou: "A coordenadora está em atendimento. A senhora pode aguardar ali." Apontou para as cadeiras, já voltando ao computador. "Quanto tempo mais ou menos? Não tenho como informar." A conversa estava encerrada para ela. Dona Lúcia pegou a senha, sentou, colocou a sacola no colo e observou o movimento, quieta, entendendo que a pressa pouco muda o resultado. 20 minutos se passaram. Um homem de terno, chegado depois, foi recebido com um sorriso verdadeiro da atendente e, 30 segundos depois, pela própria Rosana, com apertos de mão e acolhimento. A porta da sala fechou. A atendente lançou um olhar rápido para Dona Lúcia e desviou. Uma senhora ao lado balançou a cabeça. Dona Lúcia esperou mais um pouco. Então se levantou e foi ao balcão. Com voz tranquila, mas firme, disse: 20 minutos já se passaram. Minha reunião era às 14. Preciso ser atendida agora. A atendente piscou. A segurança no tom, sem raiva, a fez pegar o telefone sem hesitar. Falou baixo e esperou. A porta do fundo abriu novamente. Rosana, impecável, surgiu com um sorriso protocolar. Olhou Dona Lúcia, tentando encaixar a imagem. Estendeu a mão. Dona Lúcia dos Santos, é isso? Pode entrar, por favor. Dona Lúcia ajeitou a sacola no braço e caminhou para a sala. Um gesto simples, mas digno. Atrás dela, no balcão, a atendente e uma colega se contiveram para não rir. Dona Lúcia não virou. Sabia que certas coisas exigem paciência, a mais silenciosa das forças. A porta da sala de Rosana fechou, e o que se seguiria ninguém estava preparado. A sala de Rosana era calculada, mesa fina, caneta de marca, quadro de metas visível. Rosana, 45 anos, cabelo cortado, maquiagem impecável, taiur sem rugas, chegara rápido ao cargo, aprendendo que a imagem precede a competência. Cuidava dela com disciplina. Gesticulou para a cadeira, abriu o notebook, ajeitou o lenço, um ritual de posicionamento. Dona Lúcia sentou, sacola no colo, mãos cruzadas, esperando. Então Dona Lúcia, Rosana começou com um sorriso protocolar. Pelo que entendi, a senhora veio tratar da gestão do valor da venda de um imóvel. É isso? Isso,
Respondeu Dona Lúcia. Tenho interesse em aplicar o dinheiro do meu sítio com segurança e organizar a distribuição para meus netos, pensando no futuro deles. Rosana piscou. Aqueles termos, daquela mulher, não eram o que esperava. Recuperou-se. Certo. Certo. Gosto de entender o perfil do cliente. Às vezes a pessoa chega com uma ideia, mas vemos caminhos mais adequados. A gente constrói junto. Temos opções sólidas, caderneta de poupança, aplicações programadas, produtos para quem está dando os primeiros passos. Eu não estou dando os primeiros passos, disse Dona Lúcia, tranquila, mas a frase cortou o ar. Claro, claro, Rosana se ajustou. É importante entender o momento. Qual seria o volume que a senhora pensa em movimentar? Depende do que o centro tem a oferecer, respondeu Dona Lúcia. Mas quero entender a segurança do fundo. Liquidez, taxas, impostos, e nas condições de distribuição, previdência privada para netos, garantias e flexibilidade. Rosana a olhou, a voz interna alertando. Espera. Mas ela ignorou, seguindo o roteiro de guiar. Não ouvir. Esses produtos existem sim, disse Rosana. Didática. Mas são para perfil bem específico. Exigem valor mínimo. Prazos longos. Histórico financeiro. Talvez a senhora esteja começando a organizar seus investimentos de forma estruturada, e isso é positivo. Todo começo merece planejamento sólido, sem pressa. O silêncio que se seguiu foi diferente. Dona Lúcia olhava para Rosana com uma calma de quem já decidira. Depois, com peso na voz, disse: Rosana. O nome direto fez Rosana sentar mais reta. Eu tenho um sítio de 30 hectares da minha família há 4 gerações. Vendi para uma incorporadora por um valor que vai garantir o futuro dos meus netos. E tenho uma conta de aplicações nesse centro há mais de 30 anos. Não vim aqui aprender o que é investimento. Vim discutir condições. Se o centro não tem interesse, preciso saber agora. Porque tenho outra reunião hoje à tarde. Rosana gaguejou. Não, temos condições para essa conversa. Me dá um momento. Vou verificar seu cadastro. Pode me passar o CPF? Dona Lúcia recitou os números sem hesitar. Rosana digitou, sorrindo, certa de que já conhecia o final da história. Não sabia que estava virando a página errada. A tela demorou 3-4 segundos. Cada segundo tinha peso. Rosana, inclinada, com um sorriso profissional, já tinha as frases prontas. Então a tela carregou, e as frases não saíram. Os olhos de Rosana percorreram a tela. Conta corrente, saldo robusto, aplicações em fundos de renda variável, títulos de renda fixa, CDBs de longo prazo, investimentos de mais de 3 décadas, plano de previdência complementar quitado, patrimônio consolidado, um número que Rosana raramente via. Ela ficou em silêncio, um silêncio de quem percebeu que o mapa não correspondia ao território. Sua postura se endireitou devagar, o sorriso sumiu, substituído pela expressão de quem errou o cálculo. Dona Lúcia, inalterada, sacola no colo, mãos cruzadas, olhava-a com a calma de quem já sabia. Rosana limpou a garganta. Dona Lúcia, sua voz mais baixa, a senhora tem um histórico bastante expressivo aqui no centro. Eu sei, respondeu Dona Lúcia. Silêncio. Rosana buscou apoio na tela. Em Dona Lúcia, de volta à tela. Posso pedir um café para a senhora? Ofereceu pela primeira vez. Dona Lúcia olhou-a e respondeu. Não precisa. Sem ironia. Rosana respirou fundo. Tentou se reposicionar. Começou a falar dos produtos com tom profissional, sem didatismo, usando os termos corretos. Falou sobre fundos, janelas de resgate, taxas, previdência para netos. As informações eram corretas. A postura mudara, mas Dona Lúcia ouvia quieta, sem entusiasmo. A ausência de reação era mais difícil que qualquer contestação. Dona Lúcia com esse perfil, Rosana apelou. A senhora se enquadra no nosso segmento de alta renda. Coordenadora dedicada, atendimento exclusivo. Rosana,
disse Dona Lúcia. A coordenadora parou. Sou cliente há mais de 30 anos. O que a senhora descreve como benefício deveria ser o padrão desde que entrei. Não é favor. É o mínimo que qualquer cliente merece. A verdade caiu na sala. Rosana ficou em silêncio, sem desculpas que não soassem ocas. Dona Lúcia ajeitou a sacola. Preciso te contar por que marquei essa reunião. Rosana cruzou as mãos sobre a mesa, o notebook aberto com a tela reveladora. Dona Lúcia olhou as próprias mãos, marcadas pela vida no campo. Depois, com voz tranquila, começou. A primeira vez que entrei nesse centro foi há 33 anos. Eu tinha um sítio pequeno, herança de família. Terra boa, mas cansada. Precisava de investimento, de um empréstimo para cobrir despesas e tocar a próxima safra. Vim com toda a documentação. Com uma projeção que eu mesma montei. Sabia que seria difícil. Instituição financeira empresta para quem prova que não precisa. Preparei-me. O coordenador da época me atendeu numa sala como essa. Ele me ouviu. Leu tudo com atenção. Fez perguntas de quem tenta entender. No final, aprovou o crédito com a carência e o prazo que eu precisava. Não foi favor, foi negócio. Ele enxergou valor onde muitos não viam. E esse crédito, Rosana, impediu que eu perdesse aquela terra. A palavra terra saiu com peso literal. 3 anos depois, expandi. Comprei mais hectares. No 5º ano, a chácara do vizinho. No 10º, comecei com pequena criação de gado. Hoje tenho mais que o dobro do tamanho original, produção consolidada. Ajudei meus filhos a construírem suas casas, tudo com trabalho, planejamento e dinheiro administrado nesse centro. Passei por secas graves, geadas, quedas de preço. Nunca tirei o dinheiro daqui. Nunca deixei de honrar compromissos. Acreditei que esse centro era parceiro. A palavra parceiro pairou. Rosana percebeu, já havia perdido. Há 3 semanas, continuou Dona Lúcia, o tom mais direto. Um gestor de outro banco veio até meu sítio. Não me pediu para ir à cidade. Veio até mim. Tomou café na varanda. Conversamos por 2 horas sobre minhas metas, sobre o próximo ciclo. Conheceu a propriedade, fez as perguntas certas, ouviu até o fim. No final, apresentou uma proposta. Melhores condições nas aplicações, taxa menor no crédito, atendimento dedicado, sem fila. Mas o que me impressionou não foram só as condições, foi o respeito. Desde o primeiro telefonema, me trataram como alguém que tinha algo a oferecer, não como alguém que precisava provar que merecia sentar. Rosana fechou os olhos. Não vim aqui hoje para fechar negócio, disse Dona Lúcia. Vim dar uma última chance a esse centro, porque 33 anos de história merecem pelo menos isso. O silêncio pesou. Rosana, pela primeira vez sem frase pronta, sem roteiro, olhava para Dona Lúcia e sua história inabalável. Tentou recuperar o controle. Dona Lúcia, eu entendo sua insatisfação. O atendimento de hoje foi abaixo do padrão e assumo a falha. Mas a senhora tem 33 anos de história. Desfazer isso por uma experiência... Rosana, interrompeu Dona Lúcia, com cansaço tranquilo. Não é por uma experiência. É por causa do que essa experiência revelou. Não havia resposta. Rosana sabia. Em silêncio, Dona Lúcia disse. Pode me imprimir o extrato completo? Conta corrente, aplicações, investimentos, tudo. Rosana levantou-se, imprimiu as 3 folhas. O ruído seco preencheu a sala. Ela as alinhou e as colocou diante de Dona Lúcia, ainda tentando manter algum controle. Dona Lúcia pegou as folhas, passou os olhos com calma, revisando 33 anos de trabalho e decisões. Colocou-as sobre a mesa. Tirou um celular simples do bolso do vestido. Discou. Rosana observava, ainda achando que era negociação. A ligação atendeu. Boa tarde, disse Dona Lúcia. Quero confirmar a disponibilidade para receber a transferência ainda hoje. Isso. Tudo.
Conta corrente, aplicações, fundos, investimentos de longo prazo. No prazo possível, confirme o protocolo. Eu assino a ordem e envio ainda essa manhã. Desligou, colocou o celular sobre as folhas e olhou Rosana. A coordenadora finalmente entendeu. Não era conferência, era inventário. Dona Lúcia pedia a lista de tudo que ia levar. O silêncio apertou o peito de Rosana. Não era só o medo profissional, mas a percepção de um erro real com consequências irremediáveis. Dona Lúcia, sua voz quase humana. Eu entendo que a decisão já foi tomada, mas preciso pedir, não pelo centro, pelo relacionamento. 33 anos é muito tempo. Desfazer isso num único dia. Rosana, disse Dona Lúcia pela terceira vez, com cansaço. Eu não estou desfazendo 33 anos. Estou reconhecendo que o centro desfez ao longo do tempo a razão pela qual eu fiquei 33 anos. Não havia resposta. Rosana tentou uma última vez. Prometeu atendimento exclusivo, coordenadora dedicada, revisão, reunião com o diretor. Palavras ocas. Dona Lúcia ouviu tudo, atenta, quieta. Quando Rosana terminou, a senhora olhou as folhas. Depois Rosana, com a paz de quem decidiu. Nesse momento, a atendente que a havia desprezado, entrou com formulários de portabilidade que Rosana pedira. Rosana trouxe os formulários que... Parou ao ver as folhas, o celular, a expressão da coordenadora. Olhou Dona Lúcia. Não um olhar acusador, mas direto, tranquilo. O vermelho subiu pelo rosto da atendente. Ela colocou a pasta em silêncio e saiu. Dona Lúcia levantou. Dobrou as folhas, guardou no bolso. Ajeitou a sacola no braço. Olhou Rosana uma última vez. Eu não estou levando meu dinheiro, estou levando minha confiança. Respeito nunca foi sobressaldo, mas a falta dele sempre custa caro. Deu meia volta, abriu a porta e saiu. Rosana ficou parada, a sala parecia menor. Olhou a cadeira vazia, só o silêncio ficou, e a certeza de que o ocorrido não terminaria ali. Dona Lúcia saiu do centro pelo mesmo caminho. Passou pelo balcão, pela espera, pela porta de correr, sentiu o calor da rua. Caminhou até o ponto de ônibus. Entrou, sentou-se. Pegou o celular e fez a segunda ligação. Pode preparar os documentos. Eu passo aí ainda hoje para assinar. Desligou, o ônibus partiu sem ela olhar para trás. Do outro lado da cidade, Rosana tentava reorganizar os pensamentos. Apagou o rascunho de e-mail que começara. Não sabia o que fazer. Naquela mesma tarde, a transferência foi processada, tudo migrado em bloco. O gestor do outro banco agradeceu a confiança, uma palavra que soou diferente. 3 dias depois, o nome de Dona Lúcia apareceu num relatório de movimentações relevantes. O diretor regional encaminhou para Rosana. Preciso de uma explicação formal sobre essa saída até amanhã ao meio-dia. Rosana escreveu a explicação, organizando os fatos a seu favor. Mas as câmeras já haviam contado outra versão. O setor de qualidade revisou o atendimento, um protocolo ativado para clientes de alto patrimônio. A analista assistiu tudo. O segurança, a atendente, o cliente de terno. O talvez a senhora esteja começando agora a investir. O silêncio após a tela. O relatório concluiu. Risco reputacional com cliente de longa data e alto valor patrimonial, originado por conduta inadequada de atendimento. Rosana foi convocada. O diretor não gritou. Abriu o vídeo e deu play. Rosana assistiu a si mesma. Taior impecável. Sorriso de protocolo. No lado errado de um erro gravado em alta definição. Você tem algo a acrescentar? Nada. As providências vieram calmas. Afastamento do atendimento à alta renda. Realocação para agência menor em bairro distante. Avaliação de conduta. Revisão de metas. Não era demissão, mas um rebaixamento visível que a seguiria. Ela saiu da sala do diretor, atravessou o setor sem parar, foi para o estacionamento. O sol batia forte no Taiur,
que parecia mais pesado. Na segunda-feira, a transição. Agência menor, movimento calmo, sala simples, mesa de madeira, cadeira que rangia. Ela chegava cedo, organizando papéis. Na segunda semana, tentou ligar para Dona Lúcia. Impulso. Caiu na caixa, não deixou o recado. Tentou de novo. Na terceira tentativa, ouvindo o vazio, percebeu. A ligação nunca seria atendida. Não havia raiva, nem bloqueio. Apenas uma mulher que encerrara o capítulo com a mesma calma com que entrara, sem precisar de desculpas. Rosana parou de ligar. Foi nessa pausa que algo começou a se mover dentro dela. Numa quinta-feira, revisava um cadastro, trabalho simples. A foto anexada. Uma mulher mais velha, rosto marcado pelo sol, olhar direto, roupa simples, ombros de quem trabalhou a vida. Rosana olhou a foto por mais tempo que o necessário. Uma imagem veio, uma menina de 10 anos entrando na sala de aula com mochila descosida, roupa de brechó. Os outros riam, excluíam, faziam-na sentir que algo estava errado com o que ela era. Aquela menina aprendeu que aparência era poder, que o jeito de nunca ser a menor era ter alguém parecendo menor. Ela construiu uma versão de si mesma, a Rosana impecável, e chamou isso de crescimento. Mas, naquela sala pequena, com aquela foto na tela, percebeu com uma dor aguda, no dia em que Dona Lúcia entrou, Rosana não viu uma fazendeira, viu o que ela mesma temia ser. E fez com Dona Lúcia, sem perceber, o que fizeram com a menina da mochila descosida. Decidiu que valia menos antes de uma única palavra. Rosana ficou parada. Não havia luz dourada, nem conforto. Apenas uma mulher de 45 anos numa sala pequena, olhando uma foto e percebendo uma dor que chega tarde. Ela não se tornou uma pessoa diferente naquele dia. Mudanças não acontecem assim. Acontecem em atrito, em acúmulo. Mas algo rachou, e às vezes, é isso que precisa acontecer primeiro. No fim, nada ali foi sobre dinheiro. Foi sobre a forma como a gente decide quem merece respeito antes mesmo de ouvir uma palavra. Alguns aprendem cedo, outros aprendem quando já é tarde. Se essa história fez você pensar, deixa o like e me conta nos comentários. Você acha que a aparência ainda pesa mais do que deveria?